O novo servo de ano novo do server japonês já está se mostrando ser muito forte. O Yamato Takeru é o nosso novo Saber 5 estrelas, sendo um DPS Artes AoE. Ele tem o segundo maior ataque de todos os Sabers, com 12.526, perdendo apenas para Ibuki Doji. Seu HP, no entanto, é o segundo menor, com 13.498. Seu ganho de NP é excelente, apesar de só ter um multiplicador base de 0.3%, porque seus hit counts e suas skills ajudam a compensar isso. Sua primeira skill é um Guts bem básico de uma vez em 3 turnos, revivendo com 3.000 de HP. Tem uma bateria de 30% para ele mesmo e por último tem um efeito bem interessante que carrega 25% do seu NP toda vez que algum aliado morre. Na maioria das vezes, isso vai ser apenas uma bateria de 30%, já que é um Guts bem ruinzinho. Mas, por incrível que pareça, esse último efeito pode ter sim aplicações em farm, especialmente se você usar a Rabetrot, já que ela tem uma skill que mata ela mesma no final do turno. Não é algo que substitui uma comp padrão de Double Castoria, mas também acaba sendo uma opção viável. Sua segunda skill é um buff de 50% de dano contra inimigos divinos e demônicos por 3 turnos e também é um buff de 30% de dano crítico por 3 turnos. É uma excelente skill ofensiva que amplia muito o potencial de dano do Takeru e diferencia ele dos outros DPS rivais como o Muramasa e a Ibuki, mas como vamos ver na conclusão, ele nem precisa disso para ganhar da concorrência. Sua terceira skill é um buff de 30% de artes por 3 turnos, aumenta o dano do seu NP em 20% por um turno e carrega 20% da sua barra de NP. Essa skill é bem parecida com a primeira skill do Percival. 30% de artes pode parecer pouca coisa, mas quando falarmos do NP, você vai entender por que não é um valor maior. Mas NP à parte, é um efeito bem sólido por durar por 3 turnos. Infelizmente, seu buff de dano de NP só dura um turno, então é algo que só vai afetar a primeira wave durante o farm. Mas pelo menos, ele não acaba sofrendo de falta de dano por causa disso. Junto com sua primeira skill, o Takeru tem 50% de bateria no total, igual o nosso querido amigo Muramasa. O fato de serem 2 baterias separadas dá bastante flexibilidade na hora de usá-las, podendo usar uma bateria em uma wave e usar a outra bateria em outra wave. Agora, seu NP é muito interessante. É um NP Artes AoE de 8 hits, que tem um efeito de reduzir a resistência de artes em 50% de só um inimigo antes do NP dar dano, e após o dano, reduz a defesa de todos os inimigos em 20% por 3 turnos. É um pouco estranho um servo AoE ter um debuff no NP que só se aplica em um inimigo, mas vamos imaginar isso na prática. Na maioria dos casos em farm, as waves finais são constituídas de um inimigo com muito HP e outros 2 com pouco. Então o fato do Takeru trocar o AoE desse debuff para ter um potencial maior, no caso 50% em só um alvo, acaba aumentando muito o dano dele. A gente vai ver esse dano quando eu falar das comparações, mas no geral, é quase como se ele fosse um servo single target com o efeito de splash damage nos inimigos ao redor. Me lembra até bastante a Jingliu e o Danheng, caso alguém aí jogue Honkai. Além desse grande debuff de 50% de artes, ele também reduz 20% da defesa dos inimigos após o NP dar dano. Essa parte chega a ser irrelevante em farm, mas em boss fight dá ao Takeru o potencial de destacar esse debuff múltiplas vezes no mesmo alvo. E levando em consideração o ótimo ganho de NP dele, é normal ele usar o NP dele 3 vezes seguidas e conseguir aumentar esse valor para 60%. Para finalizar o NP, vale também falar que ele tem 8 hits. Por causa disso, o refund do Takeru é muito alto. Em um dos vídeos de fundo que eu gravei enquanto testava ele, ele conseguiu recarregar 69% da barra de NP contra 2 alvos que ele nem deu overkill, o que é bem insano. Ok, agora vamos comparar o dano de NP dele com a competição, que se limita praticamente ao Muramasa por ser o único Saber Artes decente para farmar, e a Summer Ibuki, que é no geral a melhor Artes Looper do jogo. Só para explicar, essa planilha é apenas para comparar o dano de NP dos servos em condições neutras iguais. Não é porque um servo dá mais dano que o outro que ele vai ser melhor. Mas enfim, não só o Takeru dá bem mais dano que os dois em NP1, como ele em NP2 dá praticamente o mesmo dano que a Ibuki e o Muramasa em NP5. E isso considerando dano seco. Se a gente levar em conta os 2 modificadores da segunda skill dele, a diferença fica ainda maior. Inclusive, surpreendentemente, o Takeru tem o terceiro maior
maior dano de todos os Sabres AoE, perdendo apenas para Artória e a Mordred, e essas duas têm upgrade no NP. Agora, isso quer dizer que o Takeru é um power creep do Muramasa? Ainda tá muito cedo para dizer, mas talvez esse seja o caso. Em farm, ele parece muito mais promissor que o Muramasa, mas em boss fight isso vai depender. O Muramasa ainda tem a vantagem de ter uma ótima skill de crítico e a utilidade de ignorar invencibilidade. E caso o boss tenha alguma gimmick de ser imune a debuffs, o dano do Takeru cai bastante. Ainda vai demorar bastante para ele sair pra gente no NA. Mas o que vocês acharam do Takeru? Eu pessoalmente gostei muito do design de gameplay dele. Ser um servo AoE com foco de dano em só um alvo é bem interessante. Novamente, tá muito cedo para tirar qualquer conclusão dele. Não faz nem uma semana que ele saiu, mas ele tem bastante potencial e promete bastante.